Oi, meus queridos, todos estão bem? Eu espero em Deus que todos estejam bem. Domingo, nós vimos a ressurreição do Senhor Jesus. E isso foi enfatizado na semana anterior, em todas as postagens, e vimos por que Jesus morreu por nós e para que Jesus morreu por nós. Nós vimos também com relação à segunda pessoa da Trindade, que o Senhor Jesus ele veio cumprir o plano eterno de Deus, quando antes da fundação do mundo ele já havia determinado a eficácia do sangue de Cristo na cruz, nos perdoando os pecados. Nós vimos também que Jesus, na noite que foi traído, ele teve uma longa conversa com os discípulos. Foi o apóstolo João, foi o apóstolo João que narrou isso no seu evangelho, usando os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 para nos passar, para que possamos entender o que Jesus conversou realmente com eles durante aquela noite que foi a instituição da Santa Ceia. E depois daquela conversa, Jesus foi para o monte, lá orou, lá foi desprezado pelos apóstolos, que dormiram, abandonaram, daí foi traído com um beijo e o restante nós conhecemos bem a história. Vimos também no domingo que ele ressuscitou para nos dar a ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro, ele que abriu o caminho para a nossa ressurreição final. Vimos que o nosso corpo acaba, nosso corpo se desgasta e vai acabar, e nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo totalmente novo, que será dado pelo Senhor Deus. Mas eu gostaria de explicar e conversar um pouco mais a respeito do que aconteceu naquele dia. Jesus ressuscitou, se mostrou a Maria, depois aos do caminho de Emaús e aparece aos seus apóstolos. E eu peço que os irmãos vejam em Lucas, capítulo 24, evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, eu vou ler a partir do versículo 36. Vou falar sobre uma visitação divina. Jesus ressuscita e faz uma visita. Ele ressurge e vai até os apóstolos. Lucas 24, a partir do 36, nós lemos assim. Falavam ainda essas palavras, os do caminho de Emaús falavam ainda essas palavras, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem as dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Ele estava citando Isaías 53 e Oséias, capítulo 6, versículo 2. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Um texto paralelo a esse é o texto do Evangelho de João. João capítulo 20, versículo 19 a 23. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco.
E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e los retiverdes, são retidos. Nesta visitação divina, uma visita com propósito, o Senhor Jesus aparece quando? Em que momento ele entra na vida dos apóstolos? Em que momento ele aparece para fazer essa visita? Primeiro, ele aparece quando estavam indignamente, eles estavam de forma indigna, estavam com medo dos judeus, estavam duvidando dos irmãos do caminho de Emaús, estavam duvidando das mulheres que haviam ido à sepultura, estavam duvidando de Maria que teve encontro com o Senhor Jesus. Sim, foi o momento em que Jesus apareceu, quando haviam procedido indignamente, evitando-o. Evitando Jesus. Eles não foram lá na cruz. Apenas João. Evitando Jesus, não foram no julgamento. Abandonaram o Senhor Jesus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 56. Mateus 26, 56. Diz assim, quando Jesus é preso: naquele momento disse Jesus às multidões... Mateus 56, perdão. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos apóstolos. Vou ler de novo. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Está falando de Ezequiel 13, versículo 7. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Marcos 14, versículo 50. Marcos 14, 50. 49. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram, abandonaram, quando estavam evitando serem vistos com Jesus. Que coisa! Quando eles estavam despreparados e incrédulos, duvidando da promessa que Jesus expressou e repelindo o testemunho dos seus mensageiros. Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, mas também a estes dois não deram crédito. Versículo 9 a 11. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus faz uma visita no momento em que eles estão como ovelhas sem pastor. Não acreditaram nos seus irmãos na fé. Não acreditaram naqueles seus companheiros de jornada. Jesus faz a visita nesse momento de incredulidade. E o que Jesus disse para eles quando chegou na visita? Vocês deveriam ter acreditado em mim, vocês não acreditaram, então eu vou mandar vocês para o sofrimento, para as tribulações. Nada disso.
paz seja convosco. Jesus chega e dá uma bênção para eles, mesmo eles entendendo ou imaginando que Jesus é um fantasma. Paz seja convosco. A paz de quem? De Deus, que excede, que multiplica o entendimento humano, que está muito anos-luz da capacidade humana de crer. Paz seja convosco. Jesus primeiro deseja que eles sejam abençoados com tranquilidade no coração, no ser. E Jesus, nesse momento, implanta o perdão. Eles não estavam acreditando nas palavras de Maria Madalena, dos dois do caminho de Emaús, viram o próprio Jesus, não estavam acreditando. Jesus mostrou as mãos, mostrou o lado, ainda não estavam acreditando. E Jesus fala, paz seja convosco. Essa frase, ao mesmo tempo que Cristo quer que eles tenham tranquilidade no coração, Ele dá essa tranquilidade no coração e ao mesmo tempo perdoa. Ele não joga na cara. Vocês me abandonaram. Olha, a paz entre nós. Paz seja convosco. Paz seja convosco. E diz o texto que depois disso, ainda ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês vão fazer o meu serviço. A partir de agora, vocês vão fazer o meu serviço. Com o mesmo carinho pelo ser humano que o Pai me enviou, com o mesmo desejo de transformar criaturas em filhos amados, eu também envio vocês, com essa mesma essência do Evangelho. E depois ele faz algo que havia prometido. Em João capítulo 14, versículo 16, ele disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E no Evangelho aqui de João, ainda no capítulo 20, ele fala, recebei o Espírito Santo. O verbo usado para receber é labet. Labet quer dizer apossar-se. Que o Espírito Santo se aposse de vocês. Que o Espírito Santo tome conta de vocês. Que o Espírito Santo tenha vocês de papel passado. Seja o proprietário de vocês. Tome posse. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 45, diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se o Espírito Santo não agir, ninguém vai entender. E Jesus, lembrando da Trindade, Pai, o Filho é a manifestação física, palpável, concreta da Trindade. Ele veio para morrer e ressuscitar. E aí, então, ele diz para os apóstolos, labet pneuma hagios. Recebam o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo agiu fazendo com que eles entendessem as Escrituras. E em Lucas, capítulo 24, versículo 48, mostra que Jesus deu a eles, vocês são minhas testemunhas, vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, com o Espírito Santo tomando conta da mente e do coração dos apóstolos, Jesus chama Pedro de lado e tem uma conversa com ele. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E dá funções para Pedro. E dá funções para todos nós. O Senhor Jesus, ao contrário daquele momento em que ele faz uma visitação divina, ele aparece fisicamente, de maneira palpável, puderam pegar nas mãos e nos lados, e no lado do Senhor Jesus. A partir de agora nós não precisamos mais de termos provas concretas de que Ele existe. Por quê? Porque Ele habita em nós como Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos o santuário da morada do Espírito. A nossa
certeza absoluta de que Jesus existiu, a nossa certeza concreta de que Ele realmente é Filho de Deus, vem pela fé que o Espírito Santo coloca em nós, amando Deus Pai. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Jesus agora não visita mais. Jesus habita. Quando ele fala, paz seja convosco, recebei, labet, recebei, o Espírito Santo tomou posse. Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Na ressurreição ele pega o recibo da conta paga e entrega para nós. Vocês estão justificados. Este é o recibo. E agora entrega cada um de nós para si mesmo, como o Espírito Santo tome posse de papel passado, de papel carimbado. Eles estão justificados. Paulo aos Efésios diz que o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança. Ele está tomando conta de nós, ele cuida da nossa santificação, ele nos leva à compreensão da palavra, ele nos leva para a oração, pega a nossa oração, traduz para Deus, porque nós somos propriedade dele. Somos propriedade de Deus, do Espírito Santo, de Cristo, de papel passado. Nessa visitação, Jesus deixa isso bem claro para os apóstolos. É exatamente o que acontece na nossa conversão. Sim, os apóstolos se converteram depois da ressurreição de Jesus. Inclusive Pedro. O que aconteceu com eles naquela noite é o mesmo que aconteceu conosco, individualmente, pessoalmente, no dia da nossa conversão. Estávamos totalmente longe dele. Abandonamos o Senhor, cheio de dúvidas e medos, e ele veio e disse, paz seja convosco. E ele deixou dentro de nós a morada do Espírito Santo. Como é bom saber disso. Como é bom saber que quando Jesus ressuscitou, ele também nos ressuscitou. É maravilhoso saber disso. Um alerta. Eu aprendi há muitos anos atrás de um senhor idoso já naquela época, 1993, 94. Ele disse uma vez na escola dominical o seguinte, pastor, quem nasce uma vez, morre duas. Quem nasce duas vezes, morre só uma. Seu Antônio, ele me ensinou isso. Quem nasce da mãe apenas, quem só tem o nascimento físico, morre o físico e morre a alma. Mas quem nasce duas vezes, nasce da mãe e nasce do Espírito Santo, é só o corpo que morre. A alma vai para toda a eternidade. O texto que nós vimos hoje fala da nossa ressurreição. Paz seja convosco. Ó Deus amado, nós queremos agradecer porque o Senhor Jesus, ao ressuscitar, perdoou os seus discípulos que ainda não estavam convertidos. Perdoou cada um deles, implantando a esperança da vida eterna quando disse, paz seja convosco. Mas também deu a eles, Senhor, a missão de anunciar o Evangelho, que é dada para todos nós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Com a mesma intensidade de amor, com a mesma intensidade de santidade, com a mesma intensidade de luta pela santificação que Jesus teve e foi vitorioso, ele nos enviou para fazer isso. E para nos dar vitórias, o Pai e o Filho estão em nós como Espírito Santo, que nos carrega na nossa fraqueza, que nos ensina a sua palavra e que também nos encaminha na jornada desta vida. Senhor, ajuda-nos a viver para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.
Rogamos a Deus, então, que todos tenham esta alegria de viver por Cristo Jesus.